Olá, espero que estejas bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se ainda não conheces, o meu nome é Elizabeth e sou escritora, formadora certificada e mentora literária, e com este canal eu tenho o objetivo de incentivar, motivar e inspirar novos autores a tirarem as suas histórias da gaveta e a dá-las a conhecer ao mundo. E como é que eu penso fazer isso? Refletindo aqui um pouco acerca do processo literário, dando algumas dicas de escrita e também criando um espaço aberto de diálogo entre escritores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas que demonstraram o seu apoio a este canal, que deixaram comentários aqui no YouTube, que subscreveram, que deixaram o seu like e que também vieram conversar comigo pelas DMs do Instagram e vieram falar comigo em privado a dizer que gostam muito do canal e do conteúdo que eu trago. Para mim isso é fantástico porque eu estou a começar um projeto do zero e eu não sabia como é que ia ser a recepção desse lado, então tem sido fantástico ver este apoio significativo que me deixa muito feliz e obviamente me incentiva a continuar a trazer conteúdos fantásticos aqui para o YouTube, porque é verdade, eu tenho aí conteúdos muito giros que quero trazer, e fica desse lado e subscreve este canal se ainda não subscreveste, porque eu prometo que vou trazer conteúdos fantásticos, mais ensaios, mais vlogs e também aceito sugestões se tiveres alguma sugestão, se queres deixar alguma coisa, então falo aqui nos comentários deste vídeo porque eu vou ler e vou ter sempre em consideração os comentários desse lado. Obrigada! E vamos falar então do Que Histórias Ficam por Contar, que foi o primeiro ensaio que eu publiquei aqui no canal e do qual estou muito orgulhosa, mas eu já vou explicar porquê. No entanto, eu gostava de perguntar o que é que tu achaste deste ensaio? Será que suscitou alguma emoção? Será que te fez lembrar alguma coisa? Partilha aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Eu li os comentários do outro vídeo e adorei. Aquele vídeo de facto suscitou emoções em algumas pessoas e algumas memórias, o que para mim foi fantástico. E gostava mesmo muito de saber o que é que suscitou a ti. O que é que te disse aquele vídeo? O dia em que visitámos o Onda Park pela primeira vez foi um dia mesmo muito especial. Eu tenho muitas memórias felizes desse dia e também aqui há algumas peripécias que eu quero partilhar contigo porque são mesmo muito engraçadas. Ou melhor, hoje são engraçadas. Lembro-me de nesse dia nós termos pegado no jeep do meu companheiro e termos ido até lá. Tínhamos o percurso todo planeado, já sabíamos para onde é que queríamos ir, tínhamos o nosso sítio marcado e sabíamos que era ali que queríamos gravar o nosso vídeo. E lembro-me muito bem que nós tínhamos o nosso tempo limitado porque nós não vivíamos em Portugal, então nós queríamos que o vídeo fosse gravado no mínimo tempo possível. Nós nunca imaginaríamos que o vídeo iria demorar bem mais do que 3 horas, mas nós também não sabíamos para o que é que íamos, então foi uma primeira experiência assim fantástica, fantástica mesmo. Então chegámos ao local, estava imenso calor, estavam mais do que 30 graus e também bastante vento, que nós detectámos logo que poderia ser um problema, porque obviamente que o guião poderia voar, nós teríamos de repetir takes porque o vento não ajuda, enfim, muitas outras coisas que poderiam interferir também na gravação do vídeo. Eu sei que se nota isto, mas apesar de eu ter colocado protetor solar, eu apanhei um escaldão e por isso é que eu tenho as faces tão rosadas no ensaio. É engraçado que quase um ano depois, quando eu estou agora a gravar este vlog, estão 30 graus aqui na Suécia e nós temos as janelas todas fechadas, não temos ventoinha, não temos aqui ar-condicionado, precisamente para não interferir com a gravação. Então está também a ser um desafio porque está muito calor e está-me a lembrar deste dia então, em que nós gravámos o vídeo no Onda Park. E então entramos no Onda Park pela primeira vez e assim que eu pisei no Onda Park, eu senti-me em casa. E eu não sei explicar bem esta sensação, mas eu senti, tal como eu disse no ensaio, eu sinto uma espécie de ligação àquele lugar. Apesar de eu nunca o ter conhecido, digamos que em vida, eu sinto que aquele lugar é especial para mim. E eu senti uma paz imensa quando entrei naquele lugar. E os lugares abandonados têm, por vezes, este efeito em nós. Acabam por se tornar próximos. E se calhar por haver tanto silêncio por ali, por se ouvir tanto as cigarras e os pássaros, há ali uma espécie de vida que continua mesmo depois da morte do Onda Park. E nesse dia, lembro-me de estar na piscina. Fomos, portanto, para a zona da piscina, a seguir às pistas fofas, que são aquelas que estão logo ali na entrada. Não sei bem o quê, não sei bem explicar isto, mas senti-me em paz quando entrei naquele lugar e também foi um dia muito especial porque eu me apercebi que eu queria fazer isto, eu queria gravar vídeos. E eu nem sempre me sentia à vontade com câmaras, nem sempre me sentia à vontade para gravar vídeos desta maneira. Mas naquele dia em que nós estávamos a gravar os takes do meu guião, o guião que eu tinha escrito, eu senti, é mesmo isto que eu quero fazer. Eu quero ser youtuber também. Para além de escritora, para além de formadora, para além de mentora literária, eu quero ser youtuber. E gostei tanto desse momento em que me apercebi, é isto que eu quero fazer.
E agora até estou arrepiada de me estar a lembrar disso, porque foi mesmo um momento muito especial. Gostei mesmo muito desse dia e só de me ter apercebido disso, só do facto do Onda Park me ter trazido esta clareza, eu sinto-me muito grata por ter feito o que fiz nesse dia, por ter gravado o Que Histórias Chegam por Contar e de vos ter então mostrado este vídeo que eu gostei tanto. Mas lá está, nem tudo corre bem. Havia vento e nós tivemos de gravar várias vezes os mesmos takes. Aliás, não houve um take que eu tivesse gravado uma só vez. E então o meu companheiro estava-me a dar direções para como é que devíamos gravar, como é que nós podíamos fazer os takes, se eram rotativos ou não. E ele tinha arrancado um dente no dia anterior. É verdade. O nosso tempo é limitado em Portugal, então nós tentamos maximizá-lo ao máximo, mesmo para integrar a gravação dos vídeos, mas o que é certo é que nesse dia ele com o calor não se estava a sentir nada bem. E a certa altura ele começou a sangrar do dente. É verdade, ele começou a sangrar do dente, então foi terrível, porque eu perguntava-lhe, então achas que ficou bem o take? Ele dizia... Foi um dia bastante desafiante, tive esse desafio, obviamente ele esforçou-se ao máximo e eu estou mesmo muito orgulhosa do produto final, do vídeo que ficou, também muito graças a ele porque ele me ajuda muito com esta edição e com a gravação, obviamente, dos takes, porque sem ele isto não seria possível, este projeto não seria possível. Eu estou mesmo muito grata por todo o apoio que ele me dá, mesmo naquelas condições que são muito, muito difíceis. No geral foi um dia espetacular. Visitar o Onda Park deixou-me mesmo memórias muito felizes, foi um dia de muita clareza, de muita paz, também de muito entusiasmo e de alguma tensão, porque era a primeira vez que estava a gravar um vídeo, e ainda por cima era o meu batismo de lugar abandonado, portanto havia muitas emoções que estavam ali à mistura. No entanto, eu só posso dizer que este lugar foi mesmo muito especial e que planeio voltar lá um dia, quem sabe. Quem sabe se aquele lugar também um dia não vai ser recuperado e vai ser usado para outro tipo de equipamentos, para além de um parque aquático. Há projetos para ele, gostava mesmo muito de ver revitalizado porque é um espaço espetacular. E é um espaço que nos deixa mesmo muito em paz pelo canto das cigarras, pelos pássaros. Vê-se que aquele lugar ainda tem vida mesmo depois da morte. E resta-me dizer que eu gostava mesmo muito de ter visto aquele lugar em vida, gostava mesmo de tê-lo visto enquanto estava aberto em 1988, mesmo no ano em que abriu. Devia ter sido espetacular as emoções das pessoas, aquelas adolescências, aquelas infâncias. Como é que terá sido viver aquela experiência de estar naquele que foi um dos maiores parques de Portugal, um dos maiores parques aquáticos de Portugal. Acho que terá sido fantástico e eu gostava mesmo muito de ter visto. Mas eu não posso já ter vivido num tempo em que não vivi, portanto resta-me viver muito bem o presente e recordar estas pérolas que são estas pérolas do passado. Ao ler os comentários do Que Histórias Ficam por Contar, eu vi que várias pessoas fizeram interpretações diferentes e únicas deste vídeo. Foi muito engraçado ver que algumas pessoas olharam para a história do Onda Park ao verem o vídeo e se recordaram do que é que foi o momento em que ele abriu, e a emoção que se gerou à volta deste momento em que realmente ia abrir um parque aquático novo naquela área, e que emoções é que isto ia trazer, que impacto é que isto ia trazer para as pessoas, e depois como é que ele fechou. Portanto, o momento em que ele abriu e o momento em que ele fechou devido à morte de 2 crianças no aquaparque do Restelo, o que fez com que as medidas de segurança fossem apertadas e, portanto, o proprietário do Onda Park decidisse não continuar os investimentos, porque obviamente o Onda Park foi um projeto de um investimento elevadíssimo e obviamente é compreensível que algumas pessoas não queiram continuar a investir para melhorar, porque esses investimentos acabam por sair muito caros. Portanto, apesar de eu ter ficado um bocadinho triste por ter sabido isso, eu também acabo por compreender, porque estes projetos são projetos de elevadíssima dimensão e acabam por dar muita despesa. Podem gerar muito lucro, mas também acabam por gerar muita despesa. Por outro lado, houve outras pessoas que disseram que este vídeo as fez lembrar das histórias que ficam por contar, que são as histórias que os escritores abandonam por não as escreverem. Portanto, eu achei muito curiosa esta interpretação. Portanto, são as histórias que nós não escrevemos, que acabamos por deixar na gaveta por vários motivos, ou porque a história já não nos diz o mesmo que dizia na altura em que a criámos, ou porque não faz sentido escrevê-la agora, ou então porque nós achamos que não é uma história que tenha potencial e, portanto, não faz sentido continuá-la.
Então eu achei muito curiosa esta interpretação, também de certa forma lembrei-me disso enquanto estava a ler os comentários. Realmente há histórias que nós não contamos, há histórias que ficam arrumadas e que nós acabamos por não contar. E depois houve outras pessoas também nos comentários que acabaram por olhar para dentro, ou seja, olharam para as memórias que têm associadas ao Onda Park durante o tempo em que ele esteve aberto. E eu achei isso muito curioso, porque houve pessoas que conheceram o Onda Park enquanto ele esteve em funcionamento. E eu estou muito curiosa por conhecer esses relatos, porque eu não faço ideia como é que terá sido essa experiência de conhecer um lugar que hoje em dia já não existe. Como é que terá sido a emoção de entrar neste lugar pela primeira vez? Que gargalhadas é que se deram por ali? Que emoções é que se sentiram? Que diversão é que se sentiu? Que tristeza é que se sentiu? Qual é que era o palco das emoções naquele lugar em particular? Que agora já não existe e que agora foi deixado ao abandono. Então, eu gostei mesmo muito dessas interpretações e acho que todas elas complementam a minha própria interpretação enquanto estive a escrever o guião e a gravar este vídeo. E eu vou falar um bocadinho sobre isso, sobre qual é que foi a minha interpretação enquanto estava a escrever o guião e a gravar o vídeo do Onda Park. Enquanto eu estava a escrever o guião do Que Histórias Ficam por Contar, eu lembrei-me muito do Onda Park, obviamente, da história dele, de como ele começou e de como é que ele terminou, portanto, desta breve vida que deixou uma grande história. E enquanto eu escrevi isto, eu estava a pensar em todas as histórias que ficam por contar, portanto, histórias que ficaram suspensas no tempo e que nós já não podemos recuperar, porque esse tempo já passou, mas que nós podemos, de alguma forma, tentar recuperar através das palavras. E como é que isto funciona? Nós podemos perguntar a pessoas que frequentaram, por exemplo, o Onda Park e perguntar-lhes como é que foi esta experiência. Como é que era sentir-se no Onda Park? Como é que era estar nos escorregas? Como é que era viver momentos em família e momentos entre amigos naquele lugar? Como é que era na altura? Como é que era a década de 1980 e 1990? Então, quando nós não vivemos nestes tempos, a única maneira que nós temos de os recuperar e de lhes dar vida é perpetuando as suas histórias. Mesmo quando um lugar morre, como é o caso do Onda Park, o lugar físico deixa de existir, sim, mas as memórias dentro das pessoas continuam a existir. É verdade. Por isso, nós podemos recuperar essas narrativas, dar-lhes vida, dar-lhes continuidade e, sobretudo, impedir que elas caiam no esquecimento. Porque há histórias fantásticas por aí. Eu gosto muito de me basear na minha escrita em histórias de pessoas que eu conheço. Gosto muito de ir buscar inspiração à realidade. E a realidade está bem mais próxima de nós do que nós pensamos. Basta nós, por exemplo, conversarmos com os nossos avós, ou os nossos pais, ou até familiares distantes e que vivam noutros lugares, para nós percebermos a variedade de narrativas que existem. Eu gosto muito, por exemplo, de falar com as minhas avós e de lhes perguntar como é que era no tempo delas. E há histórias muito engraçadas que elas me contam do tipo: antigamente, lá está, um homem e uma mulher, antes de se casarem, não podiam estar os dois em conjunto, só os dois. Tinha de haver uma prima ou uma irmã que ia sempre com eles. Eu não consigo imaginar o que seria essa realidade. Então é muito interessante ouvi-la da perspectiva de quem a viveu. E gosto muito de ouvir, lá está, os meus avós a falar sobre como é que era a vida no campo, de como eles paravam a escola a certa altura. E eu perguntei-me, então, como é que seria se eu tivesse parado a escola nessa altura? Como é que seria se eu, por exemplo, não tivesse ido para o secundário nem para a universidade? Como é que teria sido a minha vida? Então, colocar-nos estas possibilidades e nós colocar-nos no lugar do outro é um excelente exercício de empatia, mesmo connosco escritores. Nós colocar-nos no lugar do outro e percebermos como é que foi a sua história, saber narrá-la. E nós podemos ir buscar a inspiração destes momentos que nós não vivemos para as nossas narrativas. Porque a inspiração está mesmo em todo lado. E o Onda Park é a prova de que, mesmo que um lugar físico deixe de existir, a memória dos seres humanos vai sempre perpetuá-la. E por isso, com este vlog, eu quero-te deixar esta reflexão sobre estas histórias que ficam por contar. Portanto, que histórias é que tu não conheces e que outras pessoas poderão ter vivido que tu não viveste? E que até poderiam dar grandes livros. Talvez te perguntaste sobre as histórias que outras pessoas viveram, que tu não viveste, num tempo em que tu não viveste, e que poderão ser fantásticas? Eu faço este exercício há muitos anos e eu sei que é um grande exercício de escrita, que é ir buscar inspiração à realidade. Procura estas histórias junto dos teus amigos, junto dos teus familiares, de pessoas que tu conheças e que tiveram realidades diferentes da tua.
eu posso-te garantir que vais aprender imenso sobre as pessoas, sobre as suas histórias, sobre as suas vivências e a partir delas vais poder encontrar imensas ideias para as tuas histórias. Tu podes perpetuar a vida de alguém num livro e podes fazê-lo de uma forma anónima, não tens de dar o nome da pessoa. Podes simplesmente perpetuar estas histórias, dar a conhecê-lo aos leitores e impedir que as suas histórias caiam no esquecimento. Acho que é um exercício fantástico e pode ajudar muito com a tua escrita. E chegámos ao final deste vídeo, obrigada por ter estado desse lado a assistir. Se gostaste deste conteúdo, por favor deixa o teu like e se ainda não fizeste, então subscreve este canal. Eu prometo que vou trazer conteúdos muito interessantes nas próximas semanas. Gostava também que me partilhasse aqui nos comentários se já fizeste este exercício de perguntares às pessoas acerca das suas histórias de vida. E se sim, partilha então aqui nos comentários qual é que foi a história mais emocionante que alguma vez ouviste. Gostava mesmo muito de saber. Obrigada por ter estado desse lado e até ao próximo vídeo.